Célia ficou tão atordoada que sentiu que seu estômago expulsaria a comida de seu corpo a qualquer momento. Segurando a roupa íntima infantil, ela foi até Clara. A menina estava brincando inocentemente no chão da sala. Célia então perguntou: Filha, por que esta calcinha está na gaveta do papai? A menina se virou, olhou a vestimenta e respondeu: Eu não posso responder, mamãe, é um segredo meu, do papai e da minha amiguinha. Embarque nessa história emocionante agora. E se você já conhece o nosso canal, e quer nos ajudar a continuar te emocionando com mais vídeos, peço que nos ajude apertando o botão de gostei. Vamos ao vídeo. Célia estava arrumando a casa, como fazia todos os dias. Estava de férias, então dividia o seu tempo entre as tarefas cotidianas, passar um tempo com a sua filha Clara, e tirar um tempo para descansar, ler um pouco ou ver televisão. Ela então pegou o cesto de roupa suja, estava recolhendo mais algumas peças e as colocaria para lavar. Ela passou por Clara, que estava ocupada brincando no chão da sala. Sorriu ao ver a filha falando com os brinquedos, construindo casas com seus bloquinhos e usando giz de cera para pintar as folhas de papel sulfite. Sorrindo, ela pegou algumas roupas em suas gavetas e na gaveta de Clara. Mas, quando abriu a gaveta de Guilherme, o seu coração bateu mais rápido e seus olhos se arregalaram. Célia ficou tão atordoada que sentiu que seu estômago expulsaria a comida de seu corpo a qualquer momento. Segurando a roupa íntima infantil, ela foi até Clara. A menina estava brincando inocentemente no chão da sala. Célia então perguntou: Filha, por que esta calcinha está na gaveta do papai? A menina se virou, olhou a vestimenta e respondeu: Eu não posso responder, mamãe, é um segredo meu, do papai e da minha amiguinha. A forma ingênua como Clara falou aquilo, se voltando para seus brinquedos logo após dizer aquelas palavras, foi o que mais perturbou Célia. Com uma mão na boca, Célia sentiu o seu corpo tremendo. Vacilante, ela correu até o banheiro e colocou para fora tudo o que tinha comido. Para disfarçar o barulho, ela ligou o chuveiro, e depois ela foi para baixo da ducha quente de água, tentando, desesperadamente, relaxar um pouco. Mesmo com a água quente caindo sobre o seu corpo, seus músculos se recusavam a relaxar, se enrijecendo cada vez mais, a ponto de ser difícil se mexer. Em seguida, veio a falta de ar, uma condição conhecida por Célia, mas que não a incomodava há muito tempo. Isso porque Célia só sentia aquela terrível abstinência de oxigênio quando estava muito estressada, cansada ou apavorada. E naquele momento, ela sentia uma fração dos três. A água do chuveiro se misturou às lágrimas. Célia não conseguiu controlar o pranto e passou a chorar de modo que todo o seu corpo tremia com os soluços. Ela queria expulsar aquela dor de dentro dela como conseguia expulsar aquelas lágrimas. No entanto, sabia que os problemas que estava prestes a enfrentar poderiam ser muito mais difíceis do que chorar no banho. Os pensamentos de Clara esbarravam um no outro, se misturando, pouco fazendo sentido, porém, algo sobressaiu. Uma memória terrível, vivida há muito tempo e escondida por quase toda a sua vida adulta. Célia sabia que viver em negação era muito pior do que enfrentar os seus traumas. Mas, tinha optado por continuar vivendo e sufocando as lembranças da infância terrível que sofreu. No entanto, naquele momento, temendo pela filha e pelas outras crianças, e sentindo medo de que seu marido não fosse o homem que ela achava que conhecia, todas as suas memórias reprimidas voltaram a atingi-la como um soco no estômago. A água do chuveiro continuava a cair, e mesmo sem querer, Célia foi levada de volta 25 anos atrás, quando ela tinha apenas 5 anos. Ela estava molhada, frequentemente estava assim quando o pai estava em casa. Ele costumava lhe dar banhos gelados para repreendê-la, o que era torturante, visto que moravam em uma região em que sempre fazia frio. O homem, ranzinza e de mente fechada, seguia apenas as próprias ideologias. E não se importava em deturpar as próprias crenças nas quais acreditava, moldando-as, da forma que lhe conviesse. Fora de casa ele se dizia um homem bom, amante dos bons costumes e protetor de sua mulher e filha única. No entanto, dentro de casa, ele era totalmente o oposto. Célia, ainda criança, no começo acreditava que tudo o que o pai fazia realmente era para o seu bem, e o de sua mãe. O pai tinha tanta lábia que as suas mentiras se enroscavam por meio dos cabelos longos e cacheados da menina e entravam em seus ouvidos onde passavam a se tornar verdades. Então, quando o pai dizia que ela não deveria sair de casa, pois uma filha era feita para servir ao pai, ela acreditava. Quando dizia que apenas ele tinha autoridade dentro de casa e que Célia deveria obedecer apenas a ele e não a sua mãe,
pois apenas homens podiam ser líderes, ela acreditava. E quando ele dizia que ela deveria aguentar calada quaisquer dos castigos que lhe eram impostos, ela acreditava. Seu pai punia Célia por qualquer deslize, mesmo que fosse tão bobo que a própria não encarasse como um erro. Mas, não importava, quando seu pai dizia que ela tinha feito algo de errado e que receberia um castigo, Célia apenas aceitava. Até o dia em que a sua mãe resolveu intervir. Quando seu pai já estava com o cinto na mão, sua mãe tinha pulado em cima dele, o arranhando e gritando para ele se afastar de sua filha. Ela gritou: "Você não vai mais castigá-la. Não vai mais agredi-la e nem deixá-la naquele porão. E não vai mais olhá-la. Eu vejo a forma como você olha para o corpo dela. Eu sei que você dá banhos gelados nela para poder ver através de sua roupa. Eu te odeio." Por ser ainda criança, ela não entendeu algumas coisas do que a mãe falou, como sobre o pai olhá-la com roupas molhadas. Aquelas palavras só fariam sentido para ela em sua fase adulta. No entanto, Célia se lembrava de ter ficado apavorada e se escondido atrás de uma cadeira. Mas, mesmo assim, ela conseguiu ver pelas frestas o seu pai segurando a sua mãe. E com facilidade ia levando para dentro do quarto. A porta foi fechada e Célia tinha tapado os ouvidos, pois não aguentava mais ouvir os gritos de sua mãe. No entanto, antes da porta ser fechada, Célia ainda viu o pai segurar as pernas de sua mãe, as deixando afastadas uma da outra. Após uma hora a porta foi aberta, e seu pai saiu do quarto, ofegante, e foi para o banheiro tomar banho. Já sua mãe continuou deitada na cama, sem mexer um músculo. Apavorada, Célia foi até a mãe e se assustou ao ver no rosto dela uma mancha roxa. Além disso, ela também estava com um olhar vago, como se estivesse em outro universo. Sem saber como ajudar a mãe, Célia apenas foi até a cozinha, encheu um pote com água e voltou para o quarto. Com uma flanela, ela passou a água pelo rosto da mãe, esperando que ela reagisse, mas a mãe continuava com o olhar perdido. O peito subindo e descendo indicava que ela ainda respirava, o que tranquilizou Célia. Quando terminou de limpar as lágrimas da mãe, Célia fechou os botões da blusa, que estavam abertos, e vestiu novamente a sua roupa íntima, que estava no chão do quarto, sem entender por que o pai tinha despido a sua mãe. Voltando à atualidade, saindo de suas lembranças, Célia desligou o chuveiro e se secou. Vestiu a sua roupa, secou o cabelo com o secador e foi até a sala, onde Clara continuava brincando distraidamente. Ela foi até a cozinha, passou um café e voltou para a sala segurando a xícara com bebida fumegante. Sentada no sofá, ela observou o comportamento da filha, atenta a qualquer sinal de que algo pudesse estar errado. De que seu marido pudesse ter feito algo indevido com a menina. Mas, durante minutos, Clara apenas brincou como sempre fazia. Vestindo roupas em suas bonecas ou fazendo desenhos com os seus lápis de cor coloridos. Apreensiva, e batendo os pés no chão, Célia olhou para o relógio do celular e viu que ainda faltava uma hora para Guilherme chegar em casa. Ela não sabia o que faria e não sabia nem mesmo se queria que ele voltasse. Pensar que Guilherme poderia tê-la enganado durante anos, e escondido dela uma personalidade perversa e doentia, era doloroso demais. Ela não sabia se iria aguentar uma revelação dessa. Enquanto bebia o seu café, Célia novamente lembrou de seu passado sofrido e doloroso. Célia, sua mãe e seu pai ainda viviam sob o mesmo teto e o clima estava cada vez pior. Os meses se passavam e Célia percebia que a mãe estava agindo de modo estranho. Ela parecia apática, pouco expressava qualquer emoção. E apenas se ocupava de fazer as tarefas domésticas do cotidiano. A única coisa que mudou foi a sua barriga, que começou a crescer. Célia era uma criança ingênua, e por nunca sair de casa, ela não ia para a escola e também não tinha amigos. Sendo assim, ela não entendia como funcionava uma gravidez. A forma de agir do seu pai continuava a mesma, mas a interação entre ele e sua mãe estava pior. Célia percebia que sua mãe frequentemente se afastava dele, ao menor contato físico. Às vezes seu pai insistia, arrancava beijos à força de sua esposa, ou a arrastava, enquanto ela esperneava, se trancando no quarto com a mulher. Não era raro os dias em que Célia percebia hematomas em sua mãe. Mas, algumas vezes, seu pai apenas desistia e resmungava algo como: "Eu não te quero mesmo, você está feia e gorda." Após 7 meses, Célia percebeu que a mãe parecia diferente, era como se outra pessoa tivesse assumido o seu corpo. Quando seu pai ainda estava em casa, sua mãe agia normalmente. No entanto, assim que ele saía,
ela começava a ação. Pegava algumas notas de dinheiro que tinha roubado da carteira do marido, e escondia no alto de um armário. Falava com alguém pelo único telefone da casa e dizia a Célia para não contar nada ao pai. Célia não entendia, mas obedecia. Ela amava muito a sua mãe. E foi em uma madrugada que sua mãe lhe surpreendeu mais uma vez. Célia foi acordada por sua mãe que, com os dedos nos lábios, indicava para a menina não fazer barulho. Célia obedeceu. A mulher deu a mão à filha e sussurrou: "Ande rápido, e não faça barulho." As duas saíram da casa e foram recepcionadas pelo vento frio, do momento mais escuro que precedia o amanhecer. Já fora de casa, Célia viu sua mãe fazer algo que não fazia há meses. Ela sorriu. Com os olhos fechados e uma expressão de alegria e alívio no rosto, a mulher disse à filha: "Agora vamos correr, tudo bem?" A menina concordou e assim o fez. As duas então correram, ansiando pela sua liberdade, e por se livrarem das garras daquele homem possessivo, manipulador e cruel. Célia ainda era muito jovem, mas, mais velha, entenderia que naquela madrugada a mãe tinha colocado um basta em uma vida de abusos. As duas chegaram à rodoviária e foram ao guichê. A atendente perguntou: "Para onde é a passagem?" A mãe de Célia, quase sem conseguir pronunciar as palavras de tanto cansaço, respondeu, e as duas correram para o transporte. Estar dentro do ônibus, ao lado da mãe, era a lembrança mais feliz que Célia tinha de sua infância. Foi um momento mágico por dois motivos. O primeiro é que ela nunca tinha andado de ônibus, pois o pai a proibia de sair de casa. E o segundo, e mais importante, ver a mãe genuinamente feliz pela primeira vez em muito tempo. A mãe conversou com ela, apontou pela janela e mostrou para a filha tudo do lado de fora. Ela dizia animadamente: "Olha, filha, aquilo ali é um parque de diversões, nós vamos em um desses na nova cidade. Ali, olha, daquele lado tem uma escola, eu vou te matricular em uma dessas quando chegarmos na nova cidade." Célia adorou ver a mãe feliz daquele jeito. Após um dia de viagem, o ônibus chegou ao seu destino. Mãe e filha foram recepcionadas por uma senhora, e Célia entendeu que era com ela que sua mãe falava ao telefone. Célia e sua mãe logo pegaram o ritmo da cidade, e começaram a trabalhar no restaurante da senhora. Como elas trabalhavam praticamente de graça, era permitido que elas vivessem em um pequeno quarto nos fundos do estabelecimento. As duas então acordavam cedo e ajudavam em tudo: limpeza, cozinha e a servir as mesas. Após alguns meses, a mãe de Célia deu à luz um menino, chamado Davi, em um hospital da região, fruto da relação forçada que teve com seu marido antes de fugir, e como não tinha como cuidar de um bebê em um espaço pequeno, a dona do restaurante acabou cuidando dela a maior parte do tempo. E foi neste período que Célia e a mãe ficaram muito tempo juntas. E depois de trabalhar durante meses, elas finalmente conseguiram ir ao parque. Elas se divertiram indo em um parque itinerante, que não cobrava ingressos muito caros. Foi um dia memorável e Célia se lembrava do quanto as luzes do parque davam ao momento um tom fantasioso, como se aquilo fosse um sonho. E o sorriso de sua mãe, enquanto as duas brincavam de carrinho de bate-bate, foi algo que ficou gravado em sua memória. A mãe de Célia passou a ficar doente com cada vez mais frequência. Os médicos disseram que aquela doença era decorrente de estresse, ausência de nutrientes e também de agressão. Mas, não importou a forma rebuscada com que o médico falou. Célia entendeu imediatamente que foi seu pai que havia deixado a sua mãe doente. Não demorou muito até o dia em que sua mãe partiu, e Célia sentiu que um pedaço dela tinha partido junto. A dona do restaurante acabou acolhendo Célia também. E mesmo que ela fosse tratada mais como uma empregada do que como uma filha, Célia ainda era muito grata por aquela mulher que lhe deu um teto. Ela também foi matriculada em uma escola, e foi aí que sentiu mudanças reais em sua vida. Os anos se passaram e Célia e seu irmão, Davi, foram cada vez mais se tornando crianças espertas e empenhadas em suas tarefas. Eles ajudavam no restaurante, iam para a escola e ainda arrumavam tempo para trabalhar. Como não podiam ser contratados por um emprego de carteira assinada, por ainda serem crianças, eles trabalhavam informalmente. Célia, com 12 e Davi, com 7 anos, já eram conhecidos pelos feirantes. Eles frequentemente ajudavam a tirar os caixotes de dentro dos carros, arrumar as frutas e verduras nas bancas e ajudavam até mesmo a vender. Quando a feira acabava, os dois também ajudavam a guardar tudo o que sobrava, e conseguiam levar para casa muitas verduras e frutas que não eram vendidas.
A vida seguiu assim, e Célia e Davi, apesar de estarem sempre cansados da rotina puxada, estavam felizes. E ela agradecia sempre por ter seu irmão ao seu lado para enfrentar as dificuldades da vida. Os dois continuaram morando com a dona do restaurante até a pré-adolescência, quando Célia conseguiu arrumar um emprego de jovem aprendiz. Ela era uma boa aluna e adorava aprender. Tendo sido privada dos estudos durante tantos anos, ela não deixava passar a oportunidade de prestar atenção em todas as aulas. E isso lhe rendeu notas altas na escola e o carinho de diversos professores. Então, quando surgiu a oportunidade de começar a trabalhar em uma empresa de transportes, como jovem aprendiz, mesmo com o salário baixo, ela fez as contas. Ainda iria conseguir pagar um aluguel de um pequeno quarto onde moraria com o seu irmão, mas não teria dinheiro para comprar comida, então eles precisariam comer na feira, e ir atrás de doações de cestas básicas. Sendo assim, Célia e Davi agradeceram à dona do restaurante que cuidou deles durante tanto tempo, e com um abraço apertado, a senhora disse: "Você me ajudou com tanta coisa, aqui no restaurante, que eu sinto que devo algo a vocês. Obrigada por terem me feito companhia durante tantos anos." Célia e Davi então seguiram o seu caminho. A vida não era fácil, o dinheiro era pouco e Célia quase não tinha tempo de descansar. Pois, no final de semana, quando tinha folga do estágio, ela ia para a feira, trabalhar desde muito cedo. Sendo forçada a amadurecer muito rápido, Célia rapidamente entendeu como funcionava a vida na cidade grande, o quanto era difícil juntar dinheiro e quantas tentações cercavam a vida de todos, como bebidas e entorpecentes. Célia nunca se deixou seduzir por aqueles prazeres momentâneos. No entanto, Davi não teve a mesma força de vontade que a irmã. Ele sempre tinha sido uma criança muito introspectiva, e Célia sabia que ele se sentia solitário, isso porque ela nutria o mesmo sentimento dentro de si. Mas, ao passo que ela conseguia falar sobre os seus medos e tristezas, Davi era mais fechado, preferindo guardar para si todos os seus temores. Então, quando ele provou pela primeira vez aquela tentação que era vendida em praticamente todos os becos da cidade, ele rapidamente se viciou. Célia tinha duas alternativas: ou ficar o dia inteiro atrás do irmão, nas ruas, procurando por ele, tentando levá-lo para casa e mantê-lo seguro, mas perdendo dias de trabalho, ou ir trabalhar e tentar sufocar a saudade que sentia de Davi. Ela escolheu a última alternativa. Mesmo porque, se não trabalhasse, ela não poderia ajudar o irmão. No emprego, Célia sorria e executava a sua função. Mas, o que muitos não sabiam é que por trás daquela suposta felicidade estava uma jovem solitária, confusa e amedrontada, que temia, todos os dias, ter que ir buscar o seu irmão em uma delegacia ou encontrá-lo sem vida em algum beco. Mas, um dia, uma pessoa viu além do exterior de Célia, e essa pessoa foi Guilherme. Ele foi atendido por Célia em dia normal de trabalho. Mas, enquanto ela checava os seus documentos, ele focou seu olhar em uma pequena cicatriz que Célia tinha embaixo de seu lábio inferior. Aquela era apenas uma das muitas marcas espalhadas pelo corpo de Célia, todas resultantes da criação opressiva de seu pai. Guilherme não sabia no momento, mas, quando ele começou a sair com Célia, ela lhe contou sobre os momentos terríveis que tinha sofrido, ainda sendo muito nova. Guilherme tinha convidado Célia para passear em um parque. Depois de ter encontrado ela em um mercado pela terceira vez, ele disse: "Nós sempre nos encontramos aqui, deve ser obra do destino." Célia sorriu, e aceitou feliz o convite para sair com Guilherme. Após começarem a namorar, Guilherme revelou a ela que só tinha começado a ir naquele mercado para encontrá-la. O namoro dos dois fez muito bem a Célia, era o primeiro relacionamento dela e não podia ser melhor. No começo, ela tinha sentido muito medo, ela temia que todos os homens fossem como seu pai. E tinha medo de que todos os relacionamentos fossem regados a violência e ameaças. Porém, ao lado de Guilherme, ela entendeu que ele era um ponto fora da curva. Amoroso e prestativo, Guilherme nunca a incomodou ou a fez sentir inferior a ele, eles tinham um relacionamento construído sobre as bases da compreensão e da comunicação e ela se sentiu grata por tê-lo ao seu lado. Quando o estágio de Célia acabou, Guilherme conseguiu um emprego para ela na Secretaria da Educação, isso porque ele era pedagogo, professor do ensino infantil, e como trabalhava na mesma área há anos, tinha muita influência. Célia se deu muito bem no setor administrativo da escola. Ela era organizada e rápida para trabalhar, e logo conquistou a confiança e o carinho de seus colegas de trabalho. Guilherme era um homem sensato e experiente, e quando Célia contou sobre o seu irmão, ele se dispôs a ajudá-la a encontrá-lo.
E assim eles fizeram. Durante meses, Célia e Guilherme foram para os locais mais perigosos da cidade, se embrenhando em becos e vielas sob os olhares de pessoas perigosas. Em vários momentos, eles foram intimidados por vendedores de entorpecentes, que não gostavam daquela intromissão. Em um momento mais sério, em que um revólver foi apontado na direção do casal, Célia tomou a frente e disse: "Por favor, não estamos aqui para espiar nada da operação de vocês. Nós só estamos aqui atrás do meu irmão. Ele é parecido comigo, mais jovem. É só o que queremos." Mal encarado, o homem avisou para Célia e Guilherme que deveriam desistir dele, que se ele tivesse entrado naquela vida não tinha mais volta. No entanto, esse pensamento foi contrariado quando o próprio Davi voltou para casa. Mais magro, sujo e com uma aparência de muito mais velho, ele tinha ido até a porta da casa de Célia e desmaiado no portão. Ao amanhecer, ela tinha encontrado Davi no portão, ligado para Guilherme e levado o irmão para o pronto-socorro. Davi estava desidratado e desnutrido. E quando foi medicado e descansou durante alguns dias, foi levado para uma clínica de reabilitação por Guilherme. Foi difícil para Célia ver o irmão naquela situação, no entanto, ela ficou aliviada ao saber que Guilherme o ajudaria. Ele tinha providenciado uma internação para ele na melhor clínica da cidade. E Davi tinha aceitado de bom grado a internação, reconhecendo o seu vício. Com o irmão se recuperando, Célia foi surpreendida por mais uma notícia. Ela viu, pela televisão, que o seu pai tinha falecido. Foi em um acidente de trânsito, e a foto dele foi mostrada junto a várias outras vítimas. Ela olhou para aquilo e não sentiu nada. Adulta, ela tinha entendido quão mal ele tinha lhe feito. Passou a entender que a forma com que ele olhava não era carinhosa, e sim maliciosa. Entendeu que os seus castigos eram exagerados, desmedidos e que só serviam para alimentar o seu sadismo. Ele gostava de fazer aquilo com ela e sua mãe. E, quanto à sua mãe, ela tinha sofrido mais do que ela. Vendo o marido fazer tanto mal à filha, ela tinha reagido uma vez. E o que resultou daquilo foi mais violência. O que confortava Célia era se lembrar que ela e a mãe tinham conseguido fugir daquele monstro, e que tinham vivido, durante um bom tempo, felizes e aliviadas. Então, ao saber que o pai não estava mais vivo, a única coisa que Célia sentiu foi alívio. O tratamento de Davi ia bem, e o relacionamento com Guilherme também. Célia admirava cada vez mais o namorado e foi por isso que aceitou se casar com ele quando ele pediu. Pouco tempo depois do casamento ela engravidou. Davi saiu da reabilitação totalmente mudado, eu estava realmente bem. A primeira coisa que fez foi agradecer à irmã e a Guilherme, e logo arrumou um emprego como gari. Como tinha uma saúde boa, ele conseguiu trabalhar nesse emprego que exigia muito preparo físico. Feliz com o trabalho, ele começou a morar em um pequeno quarto alugado e frequentemente ia à casa de Célia e Guilherme, e quando Clara nasceu, ele ficou feliz ao ser o padrinho da criança. Para Célia, a vida era ótima como os filmes da televisão, em que as famílias eram únicas e felizes. Davi continuava trabalhando e se mantendo longe de problemas e Célia continuava trabalhando e criando sua filha ao lado de seu marido. Já Guilherme, a cada dia mais se mostrava um homem admirável. Além de trabalhar como tutor de crianças na faixa dos 6 anos de idade, ele ainda era ativo em vários projetos para ajudar famílias em crise. Em vários momentos ele tinha ajudado os assistentes sociais a identificar crianças em lares instáveis, e Célia costumava se sentir aliviada ao lado de um homem assim. Porém, tudo mudou ao achar a calcinha na gaveta de seu marido. Era uma vestimenta de criança e diversos pensamentos inundavam a sua cabeça. Ela tinha que confrontar Guilherme, e quando ele entrou em casa, Célia disse: "Filha, vai para o quarto e liga a televisão, mamãe e papai precisam conversar." Clara obedeceu e Guilherme, confuso, se sentou à mesa e perguntou: "Querida, tudo bem?" Trêmula, Célia falou: "Guilherme, você tem algo a me contar?" Ele a encarou, confuso, e disse: "Não, o que eu teria para contar?" Sentindo o familiar aperto no coração, o mesmo que ela sentia em sua infância, ela gritou: "Mentiroso! Como pôde? O que isto estava fazendo na sua gaveta?" Célia então mostrou ao marido o que tinha encontrado em sua gaveta. Guilherme olhou para a peça de roupa e suspirou. Ele então falou: "Vai ser difícil para você ouvir isto, Célia." Ela então começou a chorar, não conseguia controlar a sua tristeza, de cabeça baixa, com a cabeça entre as mãos, tremendo. Célia falou:
Você fez mal a alguma criança? É isso? Eu não vou aguentar ouvir isso. Segundos se passaram até que Guilherme se levantou, se sentou ao lado de Célia e disse: Existe mesmo uma criança em perigo, Célia. Ele passou as mãos nas costas de Célia, a acalentando, e disse: Mas, eu estou tentando salvá-la. Guilherme foi até a cozinha, e voltou trazendo 2 copos de água. Bebeu um deles e entregou o outro a Célia. Enquanto ela bebia a água, ele voltou a falar: É uma das minhas alunas. Eu tenho percebido, há meses, que ela tem agido estranho. Normalmente ela era feliz, animada, sempre correndo e brincando na hora do recreio. Mas, de uns tempos para cá, ela começou a ficar sentada em um canto, não brincava com as outras crianças, e estava sempre triste. Eu falei com outra professora e ela disse para eu não me meter. Mas, eu precisava fazer algo. Conversando com a minha aluna, eu consegui descobrir que a vida dela estava um caos. Os pais brigavam todos os dias e estavam se drogando dentro de casa. Aquela criança estava em risco e eu insisti até que uma funcionária do conselho tutelar fosse até a casa. Ao chegar lá, ela encontrou uma casa de pernas para o ar. Garrafas de bebidas e guimbas de cigarro estavam por todo o chão. Até mesmo o ar dentro da casa era fétido. Os pais foram presos e a criança até mesmo já tinha comido refeições com resquícios de entorpecentes, que eram guardados na geladeira. Eu a salvei, Célia, foi isso que aconteceu. Célia então, ainda com lágrimas nos olhos, perguntou: Mas, e o que significa a peça de roupa que encontrei na sua gaveta? Guilherme então suspirou e disse: Eu não deveria ter feito isso, mas, eu estava lavando as roupas dela há semanas. A pobrezinha estava indo para a escola com as roupas sujas, e ela mesmo não parecia tomar banho há dias. Eu então comprei para ela sabonete, shampoo e condicionador para ela se cuidar, e trouxe as roupas dela para lavar em casa. E provavelmente, essa peça ficou para trás. Eu lavava de madrugada, não queria que você se preocupasse. Mas, Clara acabou acordando uma noite, e eu contei tudo para ela, e disse que era um segredo. Célia, me desculpe por não ter te contado, eu sinto muito que isso pareceu algo pervertido, mas, por favor, acredite em mim, essa é a verdade. Saber que tinha entendido errado foi um alívio para Célia. Ela abraçou o marido, se desculpou por ter desconfiado dele e disse que o amava. Guilherme disse que a amava também. Enquanto abraçava o marido, Célia viu no chão o desenho que Clara tinha feito. Eram eles 3. Mãe, pai e filha, e com letras tortas, ela tinha escrito: Papai Herói. Após perceber quanta mágoa ainda guardava, Célia decidiu ir a um psicólogo. Ela começou a tratar os seus traumas e isso ajudou muito. Quanto à aluna que tinha sofrido com pais abusivos, ela tinha ido para um orfanato e Célia e Guilherme a visitaram várias vezes. Depois de semanas, eles tomaram uma importante decisão, e acabaram adotando a menina. A menina adorou a nova família. Ela era amorosa com Clara, com Célia e com Guilherme. Era visível que estava muito feliz. Com 2 filhas e um marido amoroso, Célia adorava sentar-se à mesa e ouvir sobre o dia de todos. As meninas conversavam alegremente sobre as aulas que tinham tido e Guilherme complementava as histórias, pois era o professor de ambas. Davi frequentemente participava desses almoços. Depois de anos vivendo com incertezas, Célia finalmente se sentia completamente feliz, e sabia que o futuro lhe reservava ainda mais felicidades. Ela estava completamente grata por sua vida. Você já conheceu algum pai como o de Célia? Acredita que ela mereceu a família feliz, que conquistou em sua vida adulta? Comente a sua opinião. Se você gostou dessa história emocionante, peço, por favor, que deixe um gostei neste vídeo. E este outro vídeo que está aparecendo em sua tela agora, também é muito comovente, e certamente também vai te emocionar. Se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade, e até o próximo vídeo.